aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje vim falar um pouquinho da minha trajetória para vocês, de como é essa vida, essa experiência de ser mãe. A Alice está quase completando um ano, então já faz quase um ano que eu estou nessa jornada. Por isso demorou, mas chegou e vai ter um conteúdo maravilhoso. Então, bora pro vídeo. Gente, eu e o Carlinhos, nós começamos a nossa história em 2022, dia 8 de outubro nós nos conhecemos. Em novembro ele se declarou pra mim, declarou os sentimentos dele pra mim, e um mês depois ele me pediu em namoro. Nós namoramos um ano e nesse um ano aconteceram muitas coisas pra não dar certo, pra gente terminar, não continuar com essa história, mas graças a Deus nós estamos aqui até hoje. E em dezembro de 2023 nós nos casamos. Dia 1 foi no cartório, no registro civil aqui em Portugal. Dia 8 de dezembro foi na igreja. E dia 8 de dezembro nós ganhamos muitas coisas. Deus foi muito bom pra gente. Deus se mostrou assim, de uma forma que nós nem podemos explicar, porque fomos muito abençoados por Ele. Que foi, meu amor? Entretanto, nós nos casamos dia 8 e tivemos a nossa lua de mel, que por acaso também foi um presente. E pronto, começamos a nossa vida a dois. Fomos morar juntos, né? Depois do casamento. Se eu não me engano, 3 meses, 4 meses depois, eu descobri... Obrigada, filha. 3, 4 meses depois, eu descobri que estava grávida da nossa Alice. Entretanto, estávamos fazendo tudo que não podia, né, nessa semana que eu descobri a gravidez dela, porque eu tava comendo muito sushi, tava bebendo Monster quase o dia inteiro, porque eu trabalhava, e nesse trabalho precisava de muita energia, porque tinha dias que eu fazia 12 horas seguidas, só tinha um momentinho assim ou outro pro almoço. E tirando isso, pronto, tinha que ter muita energia, tinha que ter muito pique, e principalmente nos 3 primeiros meses, nós sabemos que os 3 primeiros meses são os piores, entre aspas, porque é muita sonolência, é muito cansaço sem explicação. Fala. Fala. Não é pra comer. Ai, perfeitas olhos do mar. Alguém como você não vi jamais. Filha, mamãe tá gravando, tá bem? Os primeiros meses foram muito difíceis, porque eu estava muito cansada, sem saber o porquê. E enfim, depois que eu descobri a gravidez da Alice, nós tivemos algumas restrições. Foram os mais difíceis pra mim, porque eu sou muito magrinha e muito baixinha, muito pequena. E nisso, minha barriga estava enorme. Entretanto, pessoal, vou falar um pouquinho mais baixo, porque ela tá tentando dormir. Eu não quero, obviamente, né, atrapalhar o soninho dela. Os 2 últimos meses foram os mais difíceis pra mim, porque ela já estava enorme. Eu quase não respirava direito, às vezes doía pra respirar, porque ela estava muito grande e já estava encaixada. Eu tô contando o processo da minha gravidez, porque desde a gravidez nós já temos o papel de mãe. Essa questão, né, desse processo todo, nós vamos processando ali, tem um ser humano crescendo dentro da gente, se desenvolvendo, precisando da nossa alimentação, precisando dos remédios também, que são feitos para o desenvolvimento do bebê, que se eu não me engano eu tomei o ferro, porque eu passava muito mal, tive anemia durante a gestação e depois também. Não foi uma anemia muito grave, mas foi uma anemia ali
razoável. Mas mesmo assim tive que tomar o ferro e o iodo. E o iodo, todo mundo sabe que os 3 primeiros meses são os mais necessários, os meses mais necessários para tomar, porque é ali que o bebê está desenvolvendo os ossos e tudo. E como eu fiquei sabendo logo depois, já no final dos 3 meses, eu acabei tomando depois e fiquei com aquele receio de tipo, meu Deus, será que minha filha vai nascer saudável? Mas eu entreguei na mão de Deus e descansei, porque se Ele enviou, eu tenho certeza que Ele iria cuidar, tanto de mim quanto da vida da minha bebê. Entretanto, passaram-se os 9 meses, os 2 últimos foram os mais difíceis, e ali era para ela nascer no dia 15 de setembro. Porém, ela enrolou mais 3 dias e nasceu no dia 18 de setembro, mas Deus sabe de todas as coisas. E, gente, ela nasceu perfeita, ela nasceu saudável. O Carlinhos ainda conseguiu gravar o primeiro espirro dela. Foi assim, foi lindo. E depois eu conto aqui o meu relato de parto pra vocês. Vou fazer outro vídeo, né, na mesma sequência desse. Mas vou fazer outro vídeo contando como foi o meu parto e tudo. Entretanto, né, vamos falar da maternidade. Enquanto nós somos filhos, nós não entendemos o quanto as nossas mães se doam, fazem renúncias para cuidar da gente. A gente não sabe o peso e a responsabilidade que é ser uma mãe, e muitas vezes a gente despreza ou a gente deixa elas de lado, sendo que elas foram as que mais sofreram, as que mais cuidaram da gente, as que mais tiveram que renunciar para estar ali com a gente, principalmente nos primeiros meses, né, onde o bebê precisa ali da mãe, precisa do carinho, do colo, da amamentação e tudo. Bem sincera com vocês, eu não entendia até eu ter a Alice, por isso que hoje eu tenho mudado muito. Muitas coisas dentro de mim vão mudando dia após dia. Nós aprendemos muito, muito, muito com os nossos filhos. Tenho certeza que a minha mãe aprendeu muito comigo e eu aprendi muito com a minha mãe. E com certeza tem coisas que eu vou passar para minha filha, tem coisas que eu vou deixar para mim, porque uma coisa que minha mãe sempre falou para mim: eu não quero que você viva aquilo que eu vivi, não quero que você tenha as mesmas experiências que eu. E a mesma coisa eu penso para Alice, e é engraçado, porque antes eu não entendia por que ela falava isso, e hoje em dia eu entendo completamente por que ela fala isso. Mas como eu falei, Deus sabe de todas as coisas, Deus já tem um plano, um caminho planejado para ela. Não me preocupo, porque eu tô tentando viver um dia de cada vez. Gente, me dá só um minuto. Bom, gente, ela tá ali brincando. Pensei que ela tava chorando. Não, mas ela tá brincando e já ela dorme no tempo dela. Com o passar do tempo, a Alice foi crescendo. E cada dia mais eu aprendo com ela. É incrível. Quando você se torna mãe, você aprende todos os dias com o seu filho. Independente se for menino ou menino, você acaba aprendendo alguma coisa. Você aprende sobre os cuidados de Deus. Você aprende sobre o amor de Deus. Porque nada mais lindo do que ver Deus cuidando de cada detalhe. Desde quando a Alice nasceu até um pouquinho antes, Deus tem cuidado de tudo. Só meu marido que está trabalhando. Desde quando a gente descobriu a gravidez, eu parei de trabalhar. Então eu acabei por não procurar mais e fiquei só mesmo por conta de cuidar de mim, da minha gestação e da minha casa. E do meu marido, of course. Então, só ele trabalhava. E a gente não tinha muitas condições assim de estar comprando tudo de uma vez. Basicamente, nós ganhamos tudo. O que a gente não ganhou, a gente conseguiu comprar para honra e glória de Deus. Porque Ele tem providenciado e provido todas as coisas. Nós ganhamos o berço dela, nós ganhamos o carrinho, nós ganhamos as mamadeiras, todas novas, a chupeta que ela usa. Ela ganhou muita roupinha. As roupinhas ali das primeiras semanas nós tivemos que comprar, mas foram pouquíssimas, porque não ia precisar tanto, porque o bebê ele desenvolve muito rápido, ele cresce muito rápido. Então as roupinhas daquelas primeiras semanas são só aquelas primeiras semanas.
nós ganhamos as fraldas, nós ganhamos a mochila que eu precisava levar para cima e para baixo com ela, que era a mochila que você coloca o leite, a fralda, as mamadeiras, roupinhas, toalhas e nananã. Então nós ganhamos tudo, literalmente tudo. E Deus tem se mostrado bom desde aquele tempo. E hoje em dia não é diferente, ela ganha brinquedos. Ela até ganhou uns livrinhos, os primeiros conceitos. E tem aprendizagem do número 1 até o 5, os opostos, as formas, as estações do ano. Gente, e foi exatamente no momento em que ela estava começando a aprender sobre isso. Era exatamente no momento que eu precisava, que Deus enviou alguém e me abençoou com aqueles livrinhos, aqueles brinquedos. Ela ganhou muito brinquedo. Gente, até hoje eu comprei uns... Na verdade, ela ganhou, porque os avós dela que comprou alguns brinquedinhos para ela. Então eu não precisei gastar com nada ainda. A gente ganhou tudo, absolutamente tudo. E Deus tem sido fiel. Porque eu lembro muito bem de um retiro que nós fomos em uma igreja, e uma das orações que fizeram nesses 3 dias pela minha filha foi que Deus não ia deixar faltar nada, nem mesmo cotonete, Deus não ia deixar faltar. E no chá revelação dela, o que a gente ganhou foi 2 pacotinhos de cotonete. E gente, quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, Deus, Ele é fiel. E às vezes a gente precisa relembrar disso para ver a bondade de Deus e os detalhes em que Deus está agindo. O mínimo que seja, Ele está lá. Em um ano, Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel, Deus tem mostrado a sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor para conosco. E eu espero muito passar tudo isso para minha filha. Porque quando você vira mãe, você não olha mais para si mesma. Não é mais eu quero, eu preciso, eu necessito. É Deus cuida, Deus protege, Deus abençoa, Deus traga paz, ilumine o caminho. Uma frase que a mulher, quando ela vira mãe, ela se torna uma leoa. E realmente, porque quando nós temos filhos, nós queremos protegê-los. Qualquer mal, independentemente de qual mal seja, nós não queremos para eles. Tanto físico, espiritual, emocional. Então nós começamos a orar de uma forma diferente. Deus protege, Deus cuida, não deixe nada acontecer com ela. Nós não estamos perto, mas o Senhor está. Então você acaba renunciando o seu ego, a sua vontade de ter as coisas só para você, de ser só você, e acaba passando tudo pro seu filho. Outra coisa também que nós temos muito quando viramos mãe é a renúncia. Muitas vezes nós queremos ficar deitadas sem fazer nada, e nós olhamos para o lado e vemos que tem um ser humanozinho ali que precisa da gente, precisa da nossa disposição. Precisa de um leite, precisa de uma comida, precisa de um abraço, precisa de um colo, precisa de um beijo, precisa do carinho da mãe, precisa ali da presença dos pais. Então a gente acaba renunciando muito o nosso eu, o nosso querer, o nosso desejo para cuidar do nosso filho. E a gente acaba aprendendo muito sobre o mundo espiritual, que é exatamente assim. O Senhor pede: se queres vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, pegue a sua cruz, renuncie o que você precisa renunciar e venha e siga-me. Porque sem isso você não consegue. Sem a renúncia a gente não consegue seguir a Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, vai dizer assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então a mulher, ela é salva quando ela vira mãe, se ela permanece com modéstia na fé, ou seja, com fé em Deus, na caridade e na santificação. Então, a partir do momento que você se torna mãe, você se santifica todos os dias, porque você renuncia a sua carne, você renuncia o seu eu todos os dias para cuidar daquela alma que o Senhor entregou para você. Então,
acaba que nós vivemos um 4 em 1, percebe? Nós aprendemos a ter fé todos os dias, nós aprendemos a caridade, nós somos ensinadas a ser carinhosas, a dar, sem querer nada em troca, porque nós damos amor aos nossos filhos, nós damos presentes, nós damos miminhos aos nossos filhos, mesmo eles não entendendo, sem querer nada em troca, e nós acabamos nos santificando, porque nós queremos o melhor para ele, então nós acabamos estando mais perto de Deus, nós acabamos nos aproximando mais do nosso Pai para proteger os nossos filhos. Então, e isso é muito bonito, porque a santificação, a palavra diz, né, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos nos santificar todos os dias para que nós possamos ver a face do nosso Deus. E a partir do momento que você se santifica todos os dias, você aprende e ao mesmo tempo ensina ao seu filho como ser santo e se santificar todos os dias. Então, gente, resumindo, é isso que é a maternidade para mim até hoje. Então eu aprendo muito e ensino muita coisa para Alice. Uma coisa que eu sempre falei com meu marido foi que toda a base que a minha mãe me deu da Bíblia, porque sempre que minha mãe ia me corrigir, ela me corrigia com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu quero passar isso para minha filha. Por isso que eu tenho buscado mais, eu tenho aprendido mais, eu tenho aquele desejo de ler, de saber, de pesquisar, de procurar mais, para que eu possa passar e ensinar para minha filha. Porque a palavra também diz que ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque quando for maior, não se desviará dele, ou se voltará para ele. E foi muito isso que aconteceu comigo. Eu estava em dúvida se eu seguia, se não seguia, mas alguma coisa sempre me chamava atenção, a palavra sempre me chamava atenção, Deus sempre me chamava atenção para me voltar para os caminhos dele. E eu não quero que a minha filha passe o que eu passei, mas eu quero muito que ela aprenda com a palavra e não se desvie nunca dos caminhos do Senhor. Mas, como eu disse no início do vídeo, Deus sabe de todas as coisas e Ele já tem um caminho, Ele já tem uma história escrita. Ele já sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Independentemente de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E na palavra também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito e daqueles que o obedecem. Que nós possamos obedecer a Deus, que nós possamos aprender todos os dias com os nossos filhos. Você que ainda não é mãe, eu profetizo em nome de Jesus que o seu sonho irá se realizar, porque o desejo de Deus é que nós possamos encher a terra, né? Ele possa vir sobre você agora e que Ele possa derramar o seu poder para que você possa ser fértil, para que você possa ser mãe, que o Senhor possa curar todas as feridas criadas durante o passar do tempo, durante os anos, na sua vida, na vida do seu marido, na vida da sua família, e que os sonhos de Deus sejam os nossos, todos os dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha edificado a sua vida, edificado o seu lar, e que o Senhor venha te visitar. Você que é mãe, você que não é, que você venha aprender todos os dias, não só com seus filhos, mas também com a palavra de Deus, que é a nossa base, nosso fundamento. Se a gente não estiver firme na rocha, qualquer vento pode nos levar. Então, que o Senhor te abençoe e que tudo venha cooperar para o bem. Ama a Deus acima de todas as coisas. Um beijo e até o próximo vídeo.